Oi, gente, olha só, eu estou aqui com o livro de vocês e para quem fez a atividade e quer realmente reforçar ainda mais a reflexão a respeito do conteúdo que está no capítulo 4, eu fiz esse vídeo cortado em dois momentos. No primeiro momento a gente vai contemplar a reflexão do capítulo 4, que já foi aprofundada com a atividade, e em segundo momento a gente vai falar um pouco, pincelar um pouco do que foi o momento na Europa, imediatamente após a crise de 1929, que é a ascensão do nazifascismo. A economia europeia estava se recuperando, mas regimes autoritários acabam tomando a frente da política europeia em combate ao comunismo. O interesse principal dos fascistas que tomaram o poder na Alemanha e na Itália, principalmente, era evitar que acontecesse nesses países o que tinha acontecido na Rússia. Então, são anticomunistas, nacionalistas exacerbados e antidemocratas, tá? Então, em primeiro momento, gente, com aquela atividade, a gente refletiu um pouco sobre o que foi o pós-guerra nos Estados Unidos. No livro de vocês, a partir da página 65, nós temos aí algumas reflexões muito interessantes a respeito do período. A situação do trabalho, a situação da oferta de emprego, aquele bem-estar social muito interessante que a Europa não passava, mas os Estados Unidos estavam executando naquele momento. Aquele momento era muito importante. O europeu ele estava em crise e o americano estava em franca prosperidade. A prosperidade econômica era principalmente ocasionada devido à grande produção de bens de consumo que os Estados Unidos vendiam para a Europa. Então a gente tem a prosperidade dos anos 20 que instituiu o chamado American Way of Life, o estilo de vida americano. A febre especulativa também acontece posteriormente, porque os grandes empresários que estavam ganhando muito dinheiro começaram a investir pesado na Bolsa de Nova York. E aí a gente tem o crash da Bolsa de Nova York. Por quê? A Europa se recupera. A recuperação econômica da Europa possibilita que a Europa não precise mais importar produtos dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, que estão produzindo em escala do Fordismo, não conseguem mais vender para a Europa. Então, vem aí uma avalanche de problemas econômicos, principalmente relacionados ao desemprego. Os desempregados passam a existir em escala exponencial nos Estados Unidos. Foram cerca de 25% de desemprego num período muito diferente da economia americana dos dias atuais. Então, como forma de reativar a economia, de recuperar a produção econômica e também automaticamente o emprego, o Franklin Delano Roosevelt instituiu uma política chamada de New Deal, no interesse justamente de recuperar a possibilidade dos empregados consumirem, graças à possibilidade deles também terem um emprego e automaticamente beneficiar a economia como um todo. Houveram críticas ao New Deal, principalmente porque o New Deal ele lembrava muito do que tem acontecido na União Soviética. Então muitos chamavam o próprio Franklin Delano Roosevelt de comunista, Aqueles grandes empresários que lucraram muito durante o período pós-guerra, que claro, eles estavam querendo lucrar tudo isso sozinhos, eles não gostavam de ver a população mais pobre se beneficiando daquelas políticas do governo. Então havia sim críticas ao New Deal, mas depois de um certo tempo, a economia americana retoma sua força. Mas não é o que acontece na Europa. Vocês podem perceber a partir da página 82 que há na Europa a afirmação do chamado nazifascismo. O fascismo e o nazismo em dois países europeus, na Alemanha e na Itália, se tornam modelos econômicos e políticos muito fortes e que tomam conta dessas economias e desses países durante um bom tempo. Na Itália foi antes. A Itália se torna um país fascista ainda nos anos 20. Depois do período da guerra, a Itália não fica com nenhum benefício imediato do período da Primeira Guerra Mundial. Há uma instabilidade política muito intensa e o Benito Mussolini se torna um ícone na tentativa de recuperar a grande Itália, a Itália do Império Romano, a Itália dos grandes feitos, dos grandes heróis. Então, ele propõe a instituição de um Estado autoritário, o autoritarismo como principal viés político. Isso também acaba repercutindo na economia e na política alemã. A Alemanha estava em crise após a Primeira Guerra Mundial e a possibilidade de um grupo político eliminar o comunismo dos países
né, que estavam em expansão após a Primeira Guerra Mundial e instituir estados autoritários, soa na Alemanha como uma possibilidade de se vingar do que tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial. Então, o apogeu do fascismo na Itália fez com que Adolf Hitler tivesse caminhos, possibilidades de se tornar o líder da Alemanha nazista. Então, nós vamos estar falando sobre isso na próxima aula, né? Eu vou colocar uma proposta de atividade que vai fazer com que vocês investiguem sobre a ascensão do nazifascismo e as características do nazifascismo. Mas, em resumo, eles são anticomunistas. O nazifascismo ele acontece na Europa com grande apoio de grandes empresários, de pessoas muito ricas, de banqueiros, de grandes burgueses, porque eles temiam que o comunismo tomasse conta dos regimes políticos na Europa através de eleições livres. Imagina, um partido político comunista ganha a eleição na Alemanha e acaba viabilizando políticas sociais em benefício a todos. Eles odiavam, de certa forma, já a presença estrangeira no país deles. Então, o comunismo era o grande perigo que os burgueses, que os mais poderosos na Alemanha temiam. Isso também na Itália. Então, eles instituem um Estado totalitário na possibilidade de abrir um estado de exceção para que evite que eleições aconteçam. Então, eles eliminam a democracia para que o Estado seja controlador de tudo que o cidadão faz e evite a diversidade, evite a possibilidade de pessoas de origens diferentes tomem conta, né, do sistema político, e isso acaba evocando a ascensão de líderes autoritários e sanguinários. Então, na próxima aula, a gente vai conhecer um pouco de cada um desses líderes. O Benito Mussolini na Itália e o Adolf Hitler na Alemanha. A gente vai entender as características do modelo político do totalitarismo e vamos conhecer como que cada um desses líderes assumiram o poder e as consequências dessa ascensão nazifascista em cada país. A dica mais importante é estudar o caso dos judeus, que eram odiados pelos nazifascistas, pois eram oriundos de outra cultura, de outra nação, e que viviam nos países sem se integrarem à cultura e aos costumes do país a qual estavam vivendo. Então lembre que o nacionalismo ele evoca muito as tradições, ele evoca muito o apelo patriótico, né? Então os judeus se tornaram bodes expiatórios pela perda de territórios que a Alemanha passou depois do período da Primeira Guerra Mundial, levaram também a culpa pela crise de 29 e acabaram sendo os grandes sofredores desse período, com perseguições em massa e que acaba acarretando, né, em 6 milhões de judeus que morrem logo após o período da ascensão do nazifascismo. Então, são temas muito importantes. Quero que vocês reflitam muito sobre isso, leiam o conteúdo, leiam o material. Eu vou estar encaminhando uma atividade e na próxima aula a gente fala mais esmiuçadozinho sobre o nazifascismo. Vamos aí, né, durante esse período da quarentena, produzir. Né? Tomem cuidado para não perderem os prazos das atividades, cumpram, porque estará reverberando nas notas de vocês, ok? Grande abraço, até a próxima!